Olá, queridos. Então, como vencer esse mundo? Já sabemos que o esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente nós podemos descansar. Mas no mundo de tanta guerra, de tantas coisas, nós precisamos nos armar. Claro, mas não vai ser com uma arma humana de maneira nenhuma. Deus tem uma dica para você que é muito importante para todo bom cristão, para conseguir sobreviver esses tempos tão difíceis que nós estamos tendo nesses últimos tempos e que virão e sobrevirão, muitas outras coisas. Mas, para você ser um grande vencedor, vamos lá? O que a gente vai fazer para vencer este mundo? A palavra de Deus nos diz em Efésios, no capítulo 6 e o versículo 10. No demais, irmãos, meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, sim contra os principados, contra potestades, contra poderes tenebrosos deste mundo, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. E estáis, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça de justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orai em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto, com toda a sua perseverança e súplica por todos os santos, por todos os irmãos, por todos aqueles que você ama, querido. Muito bem, neste mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Graças a Deus que nós temos Jesus Cristo em nossas vidas. A primeira coisa para você vencer esse mundo é ter Jesus Cristo em sua vida. Você pode muito bem agora se esconder na sombra do Onipotente, né? Você pode descansar e se esconder nas asas do Onipotente. Muito bem. Mas vocês viram que no Salmos 91, e como aqui em Efésios, no capítulo 6, o versículo 10, ele fala novamente sobre a nossa luta. E o que nos dá a entender que a nossa luta não é contra o vizinho, não é contra a política, não é contra as coisas que as pessoas que estão passando na rua, mas olha que coisa incrível. A palavra de Deus fala contra principados, contra potestades, contra poderes deste mundo tenebroso, contra forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então, nós sabemos que as coisas estão acontecendo, lógico, sobre influências malignas, sobre influências de principados, sobre influência de potestades, enfim. São essas influências que nós estamos lutando, é contra elas. Então, se as coisas estão acontecendo aí na sua vida, é porque alguma coisa está sob uma influência que não é boa. A gente vê guerra, rumores de guerra. A gente pode ter certeza que essas coisas não vêm só do meio político por causa disso ou daquilo, porque querem dominar isso ou dominarem aquilo. Pode ser que as intenções sejam todas essas, mas por trás de tudo isso há uma malignidade, há espíritos malignos que dominam a terra, não é isso? Se você ler a Bíblia, você sabe muito bem que existe isso desde o princípio. Desde o princípio. Desde que Lúcifer foi tirado dos céus e caído na terra, ele governa esse mundo. Se você ler a Bíblia e ver o Senhor Jesus falando, você vai ver que há uma malignidade, há poderes, há influências sobre a terra de grande malignidade. Mas como vencer isso?
Nós já estamos ao par de que temos que ter Jesus e temos aonde nos esconder. Mas nós precisamos nos revestir. E a palavra de Deus nos diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Que dia mau é esse? É aquele dia que você está mal mesmo. Tem muitas vezes que você está tão mal que você não sabe nem por que você está mal. Você já percebeu isso? Nossa, eu estou mal, eu estou numa angústia, eu estou numa aflição, eu estou com isso, eu estou com aquilo, que você nem mesmo sabe o porquê. Então Deus, ele fala, tomai sobre si toda a armadura de Deus, para que possais estar firme no dia mau, para que coisas piores não venham acontecer na sua vida, querido. A gente vê pessoas tirando a vida, assim, pode ser de tudo ou do nada, mas estão tirando a vida. Grandes influências, são grandes coisas ruins acontecendo na vida dela. E ela não teve aonde se esconder, ela não teve Jesus ali para segurar a onda toda, querido. Há uma influência maligna sobre tudo isso. E Deus fala, olha, resista esse dia, resista o mal, resista. E para se resistir, você precisa cingir os vossos lombos com a palavra da verdade e vestir da couraça da justiça. É estar em Cristo, é preparar os seus pés com o evangelho, querido. É você tomar o escudo da fé, você acreditar que existe um Deus e que as coisas podem mudar na sua vida. É você acreditar que você é uma pessoa salva e que o Espírito de Deus está sobre você. Você precisa ler a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque ainda que você sofra, querido, ataques, ainda que você sofra nessa terra, ainda que você tenha tantas coisas ruins acontecendo, mas quando você tem Deus, quando você tem Jesus na sua vida, você encontra forças. É aí que você vence. É através da força. Olha, vem cá, vamos conversar aqui. Quando a gente vê a história de Davi, é inacreditável aquela situação. Não, é inacreditável aquela situação. É só para quem crê. É só para quem crê e tem fé em Deus. Porque você vê um sujeito, um menino, que numa faixa de 16 a 18 anos, mais ou menos isso, segundo os teólogos, segundo os estudos teológicos, a gente vê um menino que vai lutar com um gigante, e que naquela época existia muitos gigantes. Era uma pessoa que dava umas 3 pessoas de Davi, ou 2, e forte. E outra coisa, guerreiro. Ele era guerreiro. E você vê ali um menino enfrentando um gigante. Ei, explica para mim como é que foi isso. Explica. Não tem explicação. O menino simplesmente pega uma pedra e acerta bem na testa do sujeito. E mata, ele desmonta e cai ali, desmaiado, já sem sentido, e vai ali nosso irmão Davi e corta a cabeça de Golias. Então veja bem, como? É só o sobrenatural. E aonde foi que Davi conseguiu toda essa coragem? Você vai me dizer que foi pelos bens que o rei havia dito que quem matasse o Golias ia ter todos aqueles bens? Não foi isso não, porque Davi a princípio nem queria isso. Ele até falou, olha, eu não vou querer a tua filha agora, eu vou em outras lutas. Vai lá, lê a história para tu ver. Mas sabe por que ele foi? Porque ele não suportou a afronta contra Deus de Israel, contra esse Deus lindo que você precisa conhecer de maneira mais profunda. E você tem aí na sua casa esse manual que é a palavra de Deus, querido. Então ele enfrentou Golias, ele enfrentou esse desafio desse gigante, porque ele sabia que o Senhor ia ser com ele. Ninguém não vai numa guerra sem Jesus, ninguém de bom senso cristão vai para uma guerra se não tiver Deus. Não vai não vai. Por isso que nós falamos somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, porque nós sabemos que aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo, e é mesmo, querido, você acreditando ou não, mas é. Então eu quero dizer para você, para que você se revista da palavra de Deus, que você leia a palavra de Deus, que você coma essa palavra de Deus, que você medite nessa palavra de Deus. Medite, querido, medite. Vá em busca de alguém que possa ensinar esta palavra da verdade de maneira coerente e verdadeira.
Leia a palavra de Deus e você vai ver quantas promessas Deus tem para a sua vida. Quantas promessas, querido. Olha, deixa eu te contar, talvez essa palavra esteja aí na sua casa, guardadinha, talvez ali na sua livraria, ali, né, na sua estante, ou aberto, né, para ver se espanta os demônios, que isso não é assim que funciona. Você está vendo que aqui você precisa se revestir dela para que nenhum mal venha sobre você. Então eu quero dizer para você que para você vencer esse mundo que eu havia dito, para você vencer esse mundo, você precisa de Deus, você precisa de Jesus. Ele disse, no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Por quê? Porque ele veio de Deus, ele é o próprio Deus, ele é filho de Deus. Ele tinha sim 100% humano, mas ele sabia a missão que ele tinha que enfrentar e ele enfrentou. E nós vamos estar com ele nos últimos tempos, querido. É por isso que ele veio, para nos resgatar. E eu quero dizer para você que há uma oportunidade na sua vida para quando ele voltar pela sua segunda vez, você suba com ele. Na época de Noé, ninguém acreditava que o mundo se ia acabar. É ou não é? A história diz isso. Vai estudar história para você ver se não é real tudo isso. Vai estudar arqueologia, veja, estude para você ver. Pois acabou. Houve realmente um término. E vou te dizer, vai haver outro. Você querendo acreditar ou não, esse mundo aqui vai pegar fogo. E você precisa estar com Cristo Jesus. Você precisa comer desta palavra. Você precisa da verdade, meu amado. Para depois você ser mais do que vencedor. E sendo vencedor, eu tenho uma boa nova para te contar. Mas isso só na outra. Nós vamos se encontrar novamente, ok? Até breve.